Olá, olá! Está entrando no ar mais um programa Palavra de Vida, aqui pela Rádio New Life Web e também pelos nossos canais de streaming. Agradecendo sempre a você o carinho da sua audiência, sempre aqui nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Ao meu lado, como sempre, está ela, Tati Misael. Como vai, Tati? Tudo bom, tudo jóia, bênção pura, sem mistura, Tati. Glória a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso estamos com o coração gratos, alegres, porque o Senhor é bom, Ele é fiel a todo o tempo, né, Cláudio? Amém, e as suas misericórdias, né, se renovam a cada manhã, a cada dia, não é isso, Tati? É verdade, Cláudio, nós temos vivido dessa graça maravilhosa, que é a graça do nosso Deus, né? É muito bom estarmos aqui, né? Mais um programa Palavra de Vida, para trazer aí uma palavra de fé, uma palavra de esperança nesses dias tão conturbados, né, Tati? É verdade, Cláudio, poder falar que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida para as pessoas que hoje estão sem esperança, sem acreditar em dias melhores, é realmente um grande privilégio, né? Porque nós não somos dignos, mas o Senhor tem renovado nossas forças, o Senhor tem sido bom e temos vivido essa graça maravilhosa que é do Senhor. Isso mesmo. E hoje estamos aqui para anunciar, né, esse amor tão lindo, né, esse amor incondicional que Ele nos oferece. Amém, Tati. Eu quero começar o programa de hoje também agradecendo, né, porque estamos aqui na Terê TV e também pela Rádio Teresópolis AM em 1510, em mais este ano de parceria, né? É verdade. Um beijo no coração da equipe, né, da Rádio Teresópolis, aonde também é a nossa família, tivemos ali muito tempo, né? E a Terê TV, um abraço a todos que sempre nos acompanham. Eu sempre estou recebendo fotos das pessoas fotografando, né, a TV e dizendo, olha, tô aqui ligadinho. É um privilégio muito grande poder chegar na sua casa através dessas emissoras. Que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida. Vou aproveitar, vou mandar um abraço pro José da Silva. Ele sempre manda foto, né, dizendo que tá lá ligadinho. Então, muito obrigada pelo carinho, o Dinardo. Uma legião de amigos que nós fizemos. Porque embora a gente não esteja tão próximo fisicamente, essas pessoas sempre nos demonstraram muito carinho. Você falando de uma legião de amigos, eu me lembrei de uma frase de um amigo, né, que é o Ronaldo Fiário, né, porque quando ele teve o programa na Rádio Teresópolis por muito tempo, e quando ele abria o programa, ele falava, né, de uma legião de ouvintes sempre acompanhando. Um abraço para o Ronaldo Fiário. Escritor, músico, né, da música Tereza. Isso aí, gente boa, Bessa. Gente boa aí, um abraço Fiário, que sempre acompanhou nessa nossa trajetória de se conhecer. Ele sempre comenta, né, que ele acompanhou bastante o nosso encontro, meu de Cláudio, né? Então ele sempre foi de comentar bastante, muito carinho com a gente. Um beijo no seu coração, da sua família, Ronaldo. Isso aí, bênção pura, sem mistura. Tati, hoje eu quero abrir o programa, como a gente sempre destaca aqui no Palavra de Vida, né, alguma notícia. Estamos começando aí 2023 com notícia também, né, sobre o que acontece no mundo cristão, não é isso? O que acontece o que está acontecendo hoje em relação à perseguição ao cristianismo hoje no mundo. Então hoje eu quero trazer aqui logo na abertura aqui do nosso programa o Palavra de Vida, Tati, essa estatística, né, que nos chama bastante a atenção. São 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. E hoje no Brasil, né, felizmente, graças a Deus, nós temos a oportunidade, a possibilidade de poder falar do amor de Deus, de falar, né, do Evangelho, né, de pregar o Evangelho, e isso com certeza é um grande privilégio, né, Tati? E nós temos visto nos noticiários que algumas situações têm ocorrido, né, aonde está tendo uma intolerância
Em alguns lugares que até então não se tinha, a gente já está vendo alguns focos, né, de intolerância em questão do Evangelho. E você tem que realmente dar graças a Deus e aproveitar essa oportunidade. Talvez a Bíblia que a pessoa vai ter acesso é a sua vida, é a sua postura, é o seu testemunho, que ela vai olhar e vai falar assim: vale a pena servir esse Deus. É verdade. Vale a pena levantar a mão e dizer: eu entrego a minha vida a esse Deus. Eu estou olhando aqui, Tatiana, no meu telefone celular, né, alguns desses países, desses 50, não vou relatar aqui os 50, mas temos aqui em primeiro lugar, vou trazer os 10 primeiros, né, e vou depois trazer o último, tá bom? Os 10 primeiros, né, da ordem decrescente, né, no 10º lugar está o Sudão, 9º lugar, Afeganistão, 8º lugar, Irã, 7º lugar, Paquistão, 6º lugar, Nigéria, 5º lugar, Líbia, 4º lugar, Eritreia, 3º lugar, o Iêmen, 2º lugar, Somália, 1º lugar, Coreia do Norte. E lá, no último do último, né, o número 50, que eu não sei como fala, né, em outras palavras, mas é a Nicarágua, está, né, em último lugar na questão de perseguição aos cristãos, pessoas que falam do amor de Deus, pessoas que falam, né, do Evangelho de Cristo Jesus. E uma outra oportunidade eu quero trazer também, né, num outro programa, num próximo programa, bem perto, né, se Deus quiser, falando a respeito do que está acontecendo no Oriente Médio em termos de evangelização. Mas trazendo essa lista, Tati, né, da questão da perseguição, nos chama a atenção que nós devemos sempre estar orando pelos missionários, Com né? certeza. Nós temos missionários nesse campo, né, orando e fazendo o ID, né, de Mateus 28, né? E o ID, gente, é algo muito profundo. Essas pessoas, elas abrem mão das suas vidas. Muitas vezes as suas famílias, elas expõem as suas famílias, porque muitas dessas perseguições acabam até em morte. Então não é um simples evangelismo. Lá, muitas das pessoas, o que ela tem de Bíblia é aquilo que ela guardou no coração dela, porque ela não pode sair com uma Bíblia. Ela não pode sair e se expor como uma pessoa que reconhece Jesus como o único Salvador, porque senão ela é morta, a família dela é morta, eles são cruéis, eles não têm dó. Eles não vão olhar porque tem uma criancinha e não vão fazer. Não, é tolerância zero. E muitas vezes eu e você temos a oportunidade de falar para alguém que Jesus ama, que Jesus é bom, e nós não fazemos. Muitas vezes não vigiamos com nossas atitudes. Não somos perfeitos, somos pecadores. Mas aonde estamos, nós somos missionários. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós levamos a palavra dele. E se você pertence, você já aceitou a Jesus como seu único Salvador e participa de uma congregação, de uma igreja, você está levando o nome de Jesus. Então nós temos que vigiar muito com isso. Muitas pessoas hoje olham como nós estamos servindo a Jesus e elas não querem ir para a igreja porque elas não veem em algumas pessoas uma postura decente para que vale a pena servir a Jesus. Temos que ser testemunho, né, em todo o tempo, não é isso? Todo o tempo, Todo porque tempo. se a gente 24 horas por dia, né? Se a gente for testemunhas de um amor maravilhoso que é o de Jesus, ele sempre vai ser presente na nossa vida. Nós estamos com nossas atitudes convidando a Jesus: vem morar no meu coração, vem morar na minha casa, na minha família. E hoje em dia, Tati, a gente observa, né, que muitos escândalos, né, estão ocorrendo justamente para tentar tirar o foco, né, de você olhar para Jesus. Ah, se fulano faz isso, né, e está na igreja e tal, eu não quero não, vou ficar aqui mesmo da maneira que eu estou vivendo, quando na verdade não deve ser assim, né, porque isso vai ser cobrado de mim. Eu tenho que dar um bom testemunho, a Tati tem que dar um bom testemunho, afinal de contas nós somos o espelho de Cristo, somos o espelho de Cristo, como diz em uma das cartas de Paulo, né, que está escrito na Bíblia. Então nós temos que testemunhar, né, em todo o tempo,
em todo momento, né, aonde a gente estiver, seja se a gente está, né, na igreja, né, principalmente fora da igreja, né, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde a gente estiver, de procurar fazer, né, aquilo que agrada o coração do Pai. Lógico, nós somos falhos, somos pecadores, não vamos agradar todo mundo 100%. Mas o que com certeza vai agradar o coração de Deus é que a gente está tentando sempre melhorar. O pastor Carlos, que a gente já entrevistou ele aqui no nosso programa, ele tem uma frase muito bacana que vale a pena compartilhar aqui no nosso programa Palavra de Vida. E isso tudo não estava nada combinado, é só a direção do Espírito Santo, é só pela graça, e Deus sabe por que disso. Mas, enfim, vamos voltar aqui. Ele fala assim: Tati, tenha paciência comigo, eu estou em construção. Quando você está em construção, tem algumas coisas que precisam acertar, isso precisa ser consertado. Então, tenha paciência com a gente aqui também, porque nós estamos em construção, não é isso, Tati? É verdade, e a gente é uma construção longa, porque nós temos um monte de coisas que precisam ser removidas e outras acrescentadas. Então, a gente sempre vamos estar em construção. A gente sempre depende da paciência um do outro. E o Cláudio falou que cada um vai dar conta de si. Cada um, embora nós entendemos que quando nós casamos, nós se tornamos uma só carne, quando se fala de Cristo, se apresentar diante de Cristo, Ele vai se apresentar e eu vou se apresentar. São diferentes. Não adianta, de repente, seu esposo está na igreja, está buscando, é um homem de Deus, e você não está comprometido. Não adianta a esposa estar na presença de Deus e você, esposo, não está comprometido. É necessário que a família esteja comprometida, porque Deus vai olhar um por um. Não é a família. Ah, não, minha esposa já está buscando, tá bom, minha esposa... Não. Eu acredito que talvez você tenha muitos livramentos. Que Deus possa te guardar muito pela oração de um esposo, pela oração de um filho, pela esposa que ora. Sim, Deus te guarda muito. Mas o seu comprometimento com Deus é você e Deus. E nós temos a oportunidade de dizer sim para Deus. Nós temos a liberdade de falar desse amor. Então nós temos que aproveitar cada minuto desse amor de Deus e ter uma vida cada dia melhor, sendo uma obra de longo tempo, mas que a gente sempre esteja aberto para Deus modificar de lugar o que precisa ser modificado, Deus limpar o que precisa ser limpado. Só que tem uma situação que muitas vezes as pessoas questionam. Tati, eu não estou na igreja, mas eu recebi tantas promessas de Deus. As promessas, elas vão se cumprir mediante você estar com o coração entregue a Jesus. Não adianta, precisa arrependimento. Não tem jeitinho com Jesus. Não tem, eu vou ver como que é, e se não der certo, eu saio. Ou Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer. Do momento que você der a oportunidade a Ele ser o coordenador, Ele iria à frente dessa construção, dessa obra que é longa. Porque muitas vezes a gente entra e a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente quer continuar com aqueles pecadinhos de estimação. E não é assim que funciona. Você tem que dar liberdade a Deus para fazer essa obra completa. E você vai ver a cada dia o mover do Espírito na sua vida. O quanto vale a pena servir ao Senhor. O quanto Ele é bom. Porque muitas vezes você vê, você ouve, mas você não entende. Porque você quer fazer do seu jeito. E quando nós abrimos o nosso coração verdadeiramente para Deus, o nosso entendimento, a nossa visão, os nossos ouvidos, tudo funciona diferente. Vamos ter lutas? E muitas! Não imagine que não vai ter. Mas a certeza que Ele está na frente faz com que você se torne um grande vencedor. Amém.
Glória a Deus por isso. Obrigado sempre a você pelo carinho, pela audiência, você que acompanha a gente aqui no nosso programa Palavra de Vida, pela Rádio New Life Web, também pelos agregadores, né, de podcast, também pelos streams, pelo YouTube, nosso canal no YouTube. Agora também estamos em uma outra plataforma para anunciar a Palavra de Deus. Você que nos acompanha no Rumble, que é uma plataforma americana, estamos por aqui. O Rumble é semelhante ao YouTube, que está chegando no Brasil, né, devagarzinho, e uma plataforma que está começando a se despontar, e o programa New Life, o programa Palavra de Vida da Rádio New Life Web, também nós já estamos nessa plataforma. E você que nos acompanha aqui, né, pela Rádio Teresópolis AM, também pela TeleTV, o nosso muito obrigado. E vamos falar, né, um pouquinho da continuidade, porque já entramos no assunto, mas falar sobre a paixão. Isso, paixão pela presença, ao qual nós devemos ter sempre. Nós estamos falando aqui de dar bons testemunhos, nós estamos falando aqui no nosso programa, né, Palavra de Vida, de ser um referencial, de ser, né, aqui a gente tem o Lighthouse, né, que são os faróis que dão direção aos navios que chegam à ilha, que chegam à costa, né? Então fica aquela luzinha rodando, não é isso? Em tempo de nevoeiro, o comandante do navio sabe que está se aproximando, né, da costa, né? Então basicamente o que nós devemos ser sempre para esse mundo que nós precisamos, né, ganhar para Cristo Jesus, ser uma luz, um referencial com a graça e a misericórdia do Senhor. E o Lighthouse é small grupos, né? Não é, são pequenos grupos. Lighthouse é o nome da torre, e foi transportado para o small group Lighthouse como discipulado também. É isso? Tá certo? Falei certo, Tati? Sim, senhor. Então tá bom, Tatiana. Mas não adianta, né, a gente querer fazer 1 bilhão de coisas sem ter a presença, né? Sem buscar a presença, sem ter paixão, sede, vontade dessa presença. A presença de quem? De Deus, né? Presença de Deus. E eu quero... Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu quero ler aqui, né, no nosso estudo de hoje, está em Êxodo, né, capítulo 33, verso 1 ao 5, Tati. Eu só quero mandar aquele... Como que você fala mesmo quando manda abraço? Agora eu esqueci, Tati. É verdade. Mas aí eu quero mandar um beijo bem gostoso para a Ana, esposa do Coronel Maia. Ela fez uma cirurgia. Que Deus abençoe, você tem uma recuperação maravilhosa. E você falou do Lighthouse. O nosso líder, o Ademir, também precisou fazer uma cirurgia. E a gente está falando da presença de Deus, e eu tenho eles como referência, porque eles têm sido canal de bênção, a família Rene, né? A tia Lu, a Ademir, a Lívia, o Diogo, a Luísa, eles têm sido uma referência dessa presença. Para a gente, muitas vezes, não estar lá quando acontece alguma, né, coisa de última hora, a gente não vai, a gente sente uma falta muito grande, porque o Lighthouse, ele tem sido um referencial na nossa vida de presença de Deus. Isso mesmo. Então, eu quero mandar um beijo bem gostoso. Temos visto o cuidado de Deus com essa família, embora, né, tá nesse processo, né, de ter feito uma cirurgia, devido a um acidente, mas nós temos a graça e misericórdia do Senhor se estendida a cada dia, e temos visto eles glorificando o nome do Senhor por todo o cuidado, por todo o amor que o Senhor tem tido com eles, né? Então eu quero, já que você falou, né, do Lighthouse, eu quero mandar um beijo bem gostoso para essa família, que nós amamos tanto, também para a Simone Ribeiro, que também faz parte do Lighthouse, e ela perdeu o paizinho dela, que o Espírito Santo possa estar confortando, consolando, né, a todos os familiares, porque o cuidado realmente é o de Deus, né? É verdade, a presença, né? Sim. Eu quero mandar também para Renata Jordão. Ela é uma bênção na nossa igreja, né? Ela também perdeu a vozinha dela, que o Espírito Santo esteja confortando e cuidando. E toda a família Albernaz, porque há 2 meses atrás, né, faleceu uma das irmãs, Leni Cleni. Eu não vou saber dizer qual foi a ordem, mas uma família muito especial, que sempre teve muito carinho, né, com a nossa família.
Juniana tiveram presentinhos feitos por elas com tanto carinho e elas foram para a glória. Então que o Espírito Santo possa estar confortando toda a família e todos os amigos. Amém, amém. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus e os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu suas oitivas. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dizes aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti as oitivas, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, a gente observa aqui, logo no início, as orientações de Deus a Moisés. Eu quero partir até para um outro trecho que diz assim: imagina se Deus oferece a você um grande e bem-sucedido ministério, com uma condição de que sua presença manifesta não irá com você. Ele forneceria todos os recursos, proteção e finanças necessárias, mas a sua presença não estaria lá. Você aceitaria? Então, foi a oferta que Deus fez a Moisés, depois que o povo de Deus pecou contra ele no Monte Sinai, quando Deus os libertou da escravidão do Egito. Deus decidiu disciplinar seu próprio povo por adorar a um bezerro de ouro, e uma dessas disciplinas inclui tirar a sua presença do meio do povo. Vamos dar uma olhada como Deus disciplinou seu povo e a reação de Moisés. Só para a gente entender o texto lido acima, trazer um contexto. Aqui Moisés tinha subido para pegar as orientações com Deus, subido ao monte para pegar as orientações com Deus. 10 mandamentos? Acho que sim, agora não me recordo, mas pegar essas orientações, pegar a orientação que Moisés passaria ao povo. Quando Moisés chega embaixo, o povo está completamente desviado da presença de Deus, fazendo coisas, adorando a outros deuses e fazendo coisas que desagradavam o coração do Deus Todo-Poderoso. E diante disso, Deus dá essa orientação, tipo: vou te dar a terra, vai lá, vai conquistar, mas acontece que eu não estarei no meio de vocês, porque é um povo de dura cerviz. E quantas vezes a gente observa situações do tipo, a gente quer fazer qualquer coisa, mas não consultamos a Deus. Quando recebemos a bênção, saímos da presença de Deus, vazamos fora, metemos o pé, já recebi a bênção, o carro, a casa, o apartamento, o avião, já tinha um helicóptero, então não preciso mais de Deus, E aí, sem a presença de Deus, tudo isso que nós temos não adianta de nada. Perde sentido, Perde sentido. E é interessante que Moisés foi em busca dos 10 mandamentos e ele demorou. Por ele ter demorado, um grupo começou a pressionar Arão, irmão de Moisés, que seria... Essa história você conhece bem, né, Tatiana? Que seria sacerdote, Essa história você conhece bem. Mas eu quero chamar a atenção justo por isso, porque às vezes a gente tem algumas formas de conhecer melhor a palavra do Senhor e a gente acaba desperdiçando. Eu, em 2015, eu não pude acompanhar, se eu não me engano foi 2015, os 10 mandamentos, que é onde conta-se a história de Moisés. E a gente adquiriu aqui, mas eu não sei como é no Brasil, uma caixinha onde você tem acesso a histórias, novelas que foram feitas pela TV Record, contando a história. Tem algumas coisas, você precisa acompanhar junto à Bíblia, porque tem coisas que não é bem assim, mas te aproxima muito do que ocorreu.
E eu conheço por isso, ele está brincando, é porque por muitas vezes ele vai deitar e eu fico lá assistindo, sem piscar, né? E eu fico surpresa, eu peguei um carinho muito grande por Moisés, que até então eu não tinha, porque eu não conhecia tão bem a história. Eu ouvia muito pouco. E aí eu pude ver que o povo, eles questionaram, Moisés não vai voltar mais. É interessante, né, Tati? Porque Moisés estava liderando, se os historiadores falam, cerca de 1 milhão de pessoas, ou até mais, né? Ele liderando ali sozinho, né? Gente. Né? E o povo, Que é aquilo? Para tudo. O pessoal levava chicotada. O pessoal, eles traziam raiva lá para o faraó, eles ganhavam metade do punhado para comer o pão. E só tinha pão. Da refeição diária, né? E às vezes o pai e a mãe não comiam para o filho comer. E aí eles fazem isso. E aí, quando Moisés, né, Deus levanta um libertador, né, que é Moisés, é isso? Que foi criado dentro do palácio dos egípcios, conhecia tudo sobre os egípcios, né? Como é condenado porque matou um egípcio, foge para defender um hebreu, né? Foge e vai cair numa família que defende Deus como único salvador, que tem experiência com Deus, que vira sogro, né? E que vai já ali encaminhando tudo para que ele venha conhecer os favores de Deus, que lá atrás, quando ele foi fugir, ele, quando descobriu que ele era, a família dele existia, porque ele foi, a orientação que foi dada que tinham sido todos mortos, quando Moisés descobre que a família dele existia, ele foi em busca da família, aconteceu tudo muito rápido, que ele saiu fugido. Então, ele foi, pegou e conheceu muito pouco, mas ouviu muitas coisas do pai dele sobre Jesus, da mãe dele sobre Jesus. E então, sobre Deus. Então ele foi, quando chegou nessa casa, muitas coisas que ele já tinha ouvido, como é importante a gente falar de Deus. O que ele levou já bastante coisa no coração dele. Mas ele não tinha noção do que era tudo aquilo. Mas ele já estava no caminho. E aí chega lá o sogro dele, Jetro, né? Jetro vai sempre contando um pouquinho mais, e as coisas vão acontecendo na vida de Moisés, uma entrega que ele não jamais, porque ele foi ensinado a adorar a deuses, tanto que esse estudo, ele fala que Deus, a orientação de Deus, era que o povo ia para uma terra de pessoas idólatras, que tinham muitos deuses, e eles não podiam deixar se contaminar. E foi ao contrário, quando eles chegaram e Moisés demorou a voltar, eles começaram a fazer uma pressão no Arão. Só que eles não estavam na terra ainda, eles estavam no meio do caminho, né? Um caminho que era 40 dias, virou 40 anos. 40 dias caminhando, seria 40 dias, é interessante isso, né? Até pra gente parar aqui, Tati, porque quando eles saíram do Egito, seria caminhar 40 dias e já estariam na Terra Prometida. Cheguei, né? Rapidão. Mas devido à desobediência, falta de fé, incredulidade. Moisés, você tirou da gente da terra do Egito para morrer aqui no meio do caminho. Lá pelo menos tinha comidinho, um punhadinho de comida, né? Não, mas eles falavam punhadinho, não. Eles falavam como se tivesse banquete. Porque um dos piores sentimentos é a ingratidão. E eles foram um povo bastante ingrato, né? Muito. E aí levou 40 anos, eles ficaram rodeando em volta da terra prometida sem saber que estavam ali, né? Sim, por quê? Por desobediência, por murmurar. Quantas vezes Deus tem honrado você? Quanta gente murmura e desobedecem. Né, você e eu estamos ali, mas Deus, por quê? Questionando. E Deus dando tanta bênção pra gente, Deus cuidando de cada detalhe. E a gente viu isso na história deles. Porque eles tinham uma vida... Gente, eram escravos. Tinham que fazer um tanto de coisa. E se não fizesse, se eles olhassem, o cara não estivesse trabalhando, era chicotada. Você entendeu? Era bem difícil. Era muito difícil. Então, tudo que eles estavam vivendo, você imagina cair do céu a comida. Maná do céu. E outra, você juntava um punhado que quisesse, mas tinha que ser consumido aquele dia. Aí eles começaram a questionar que só iam comer pão.
Deus mandou um tanto de codorna, de animais, e eram carne caindo do céu. Quando Arão, a primeira vez que Moisés, ele teve a presença de Deus, que ele foi chamado para ser uma pessoa que ia liderar em nome de Deus, foi quando um bezerro saiu correndo e ele foi atrás, ele chegou no monte, e Deus falou, tire a sandália dos seus pés, que aqui é uma terra santa. E Deus foi conversar com ele e falou que ia mandar o irmão dele para lá. O Arão, ele era muito incrédulo. Até um dia que ele chegou e bateu um papo com Deus, falou que ele queria sentir isso. Ele começou a questionar, mas chamando a presença de Deus. É o que muitas vezes nós, através aqui do Palavra de Vida, tentamos fazer. É te incentivar, te encorajar a chamar a presença de Deus para a sua vida. E Arão teve um ato desse, Deus falou que ia usar ele. E ele ficou pasmo de ouvir a voz de Deus. Porque ele ouvia muitas coisas do pai, da mãe, Joquebede, né? Mas ele nunca tinha tido experiência com Deus. E ali mudou a rota. Deus orientou que ele fosse encontrar com Moisés. No caminho, deserto, ele foi e teve uma experiência tremenda, porque ele estava com fome. Ele já não tinha, o que ele tinha levado não dava mais. E passa um homem todo de branco, cumprimenta ele como fosse um viajante como ele, e traz uma bela cesta com pães, com tudo, e ele se surpreende como que ele ia dividir aquilo com ele, porque ele ainda tinha uma viagem longa. E aí Arão comeu, mas daqui a pouco Arão percebeu que o cara do nada sumiu. E veio no coração dele que era cuidado de Deus. Esse cuidado. E aí ele percebeu e ele começou a glorificar a Deus, como Deus estava sendo misericordioso, cuidando de cada detalhe. E é assim que Deus faz muitas vezes com a gente. Mas antes de a gente entrar nesses detalhes do cuidado, o primeiro juízo, Tati. O primeiro juízo de Deus sobre o povo de Israel por causa da idolatria foi enviar uma praga sobre eles. Não sabemos exatamente quantas pessoas morreram, mas sabemos que os levitas mataram 3.000 homens envolvidos na adoração e em práticas imorais, né? Que a gente vê hoje já tinha lá no passado, né? Hoje com grande escala. Uma das principais ênfases da aliança de Deus com Israel era a adoração exclusiva dele somente. Êxodo 23. Deus estava trazendo seu povo para uma terra onde havia muitos deuses. E como você falou, Tati, era necessário que seu povo entendesse que ele não tolerava o sincretismo e exigia que seu povo o adorasse somente. Essa praga enviada sobre o povo foi, na verdade, uma manifestação da misericórdia de Deus com eles, porque ele poderia simplesmente rejeitá-lo, né, de uma forma, de uma vez por todas, e destruí-los. Mas, em vez disso, ele decidiu enviar uma praga para arrancar todo o joio do meio do trigo, o joio da congregação, né? Então, a separação quem faz é Deus, né? Porque muitas das vezes a gente quer julgar, né, A, B, C ou D, mas não compete a gente a julgar, né, Tati? Cabe a Deus, né, fazer essa separação. E muitas das vezes a gente aprende aqui, né, que lixa fia lixa, ferro fia ferro, né? Ou seja, temos que ser, né, pacientes, ter paciência e ter domínio próprio. E uma das coisas que realmente Deus não tolera é a questão, né, de dividir a glória dele com outros deuses, né? Isso aí é bíblico, né? Então, a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por ele, para ele, né, foram criadas todas as coisas, no céu, na terra e embaixo da terra. Olha só que a palavra de Deus nos orienta, né? É como, por exemplo, o Tati faz, né, eu costumo fazer essa analogia, Tati faz, né, um bolo maravilhoso, gostoso demais. Aí a gente chega em família, comemos o bolo, tomamos aquele cafezinho gostoso da tarde, aquele bolo delicioso, a Tati que fez. Mas aí na hora fala assim, ô minha filha, obrigado, que bolo gostoso você fez.
A Tati não vai gostar disso. Ela falou assim, mas eu que fiz o bolo e ela tá agradecendo, né, a minha filha. Ok, nós estamos aqui em família, logicamente, mas a Tati é que fez, né, o bolo. Então Deus, ele fez todas as coisas, ele criou todas as coisas e tem feito todas as coisas, né? Tudo está no controle dele. Então a honra, a glória, o louvor, a adoração é somente para ele, né? Adorar ele, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu acho que essa palavra de mover o joio do trigo tem muito a ver com o que a gente iniciou falando sobre o que o pastor Carlos fala. Que, como nós estamos em processo, nós estamos em construção, nós sempre temos o que ser melhorado. E hoje, talvez, o que eu preciso ser melhorado, você me olhe como joio. Mas no processo, eu estou me transformando em trigo. Mas muitas vezes nós gostamos muito de destacar o ruim. Ali o povo destacava que ele estava demorando, não que ele estava trazendo. Que ele estava ali cumprindo uma ordem de Deus. Então o povo se pegava no tempo, em vez de pegar no que Deus estava fazendo para Moisés trazer para o povo, para abençoar o povo. E muitas vezes nós somos assim, nós enxergamos os erros das pessoas e acabamos que não reconhecemos as qualidades. E aí nos achamos no direito de tirar o joio e o trigo. Só que a palavra diz que precisam crescer juntos. E quem vai fazer, como o Cláudio falou, vai ser o nosso Deus que vai fazer. Não cabe a gente a mover isso. Não cabe a gente a querer achar que nós somos super crentes e que somos, né, salvos, uma vez salvo sempre está salvo, e que a gente pode pegar e arrancar com a nossa mão. Não. Deus vai fazer a obra. O que cabe a gente é uma coisa. Agora, isso cabe ao Senhor. A presença de Deus nas nossas vidas vai fazer que, se um dia eu fui joio, eu me transforme em trigo, havendo arrependimento, para que haja transformação. Uma vez havendo arrependimento, vamos ser transformados. E que um dia era olhado como joio, vai se tornar trigo. Não porque nós merecemos, por graça e misericórdia de Deus, porque nós não somos dignos. Se formos olharmos por merecimento, seríamos consumidos, mortos, como essas 3.000 pessoas que é falada no texto que aproximadamente foram mortos. Nós não somos dignos. É graça, é misericórdia, é amor incondicional de Deus. É algo assim que a gente não tem como em palavras expressar. A gente tenta chegar o mais próximo, mas a gente nunca vai conseguir. Porque um amor tão puro como o de Deus. E é interessante assim, o cuidado em cada detalhe. De escrever em pedras, né? Tudo que era bom, que não era bom. Os 10 mandamentos orientando sobre o amor. E é uma palavra, né, de 4 letras, mas de um significado tão importante, porque se a gente ama, a gente vai ter uma atitude de respeitar todos os outros 9. Os 9. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque dele é a presença, né? A presença que nos fortalece a amar ao próximo, a não matar, a não roubar, a todos os outros mandamentos. Já que a gente está falando de mandamentos, vamos então ir neles, né? Sim. Porque eu acho importante, porque nós estamos citando, na verdade, os 10 mandamentos eram 613 mandamentos. Né, quando eles foram passados, né, na verdade, 613 mandamentos, reduzido a 10 mandamentos e depois reduzido a 2 mandamentos. Você já pensou se nós estamos passando nessa luta toda para respeitar 10? 2. Hoje em dia 2. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas se nós estamos passando essa luta toda, você imagina 613? Imagina 613. Você já pensou como nisso? Faz? Mas enfim, então, né? Conta aí pra gente. Os 10 mandamentos de Deus. Ó, não terás outros deuses além de mim, é o primeiro, não é isso? Segundo, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou embaixo da terra. Terceiro mandamento, não matarás, né? Quarto mandamento,
guardar, né, um dia de adoração, um dia de santificação. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, não é isso? 5º mandamento: honrar teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. 6º mandamento: não matarás. 7º mandamento: não adulterarás. 8º mandamento: não furtarás. 9º: não darás falso testemunho contra o teu próximo. 10. Não cobiçar a casa do teu próximo. Olha só, Tatiana. Então tá aí, né? E hoje, né, a gente pode botar no Novo Testamento, né, adorarás ao teu Deus, adorarás a Deus como o teu único suficiente Salvador, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo você como a mim mesmo, eu não quero me matar, eu não quero me ferir, eu não quero mal para mim, não vou querer mal para você. E a pessoa, se a moda pega, podia pegar essa moda no mundo hoje tão conturbado que a gente vive, né, Tati? Iria mudar o direcionamento de muitas coisas, né? Que temos visto que a cada dia piora, né? A intolerância em várias áreas por falta de amor. Muitas vezes, se nós não concordamos um com o outro, há uma intolerância muito grande. Mas o amor, né? Vamos trazer aqui, Tati. Eu amo você, eu não posso concordar de repente com as coisas que você pratica, mas eu vou continuar te amando e te respeitando. Eu não vou impor. Entendeu? Sim, nada imposto vale a pena. Porque a palavra fala, não é por força, nem é por violência, né? Mas é pelo amor, mas eu não vou impor, né? Então, e pelo amor você pode até me convencer ou vice-versa. Com certeza, com certeza. Mas é aquela questão, não vou deixar de, lógico, de viver e falar a verdade. Expressar o que você pensa. Nada de querer me amordaçar, porque não vai rolar. Então, é o que muitas vezes se confunde nos dias de hoje. Às vezes, quando nós falamos, né, somos criticados por algumas pessoas em anunciar o evangelho, alguns posicionamentos, né? A perseguição que falamos no início aqui, Tati. Sim, né? sim. 50 países em 2023? Sim, sim. Então, muitas vezes, as pessoas perdem o seu direito de expor a sua opinião. Isso não é saudável. Eu penso que nós precisamos expor as nossas opiniões. E você tem que ter um bolso bom furado. O que for bom, você vai reter. O que não for, vai pelo furado. É o seu direito. Seu direito, você tem direitos e deveres. Então, é o seu direito de você expor sua opinião, sim. Você chegar, de preferência, você respeitar o outro que tem uma opinião. Porque quantas vezes você conversando, você entende melhor o porquê da opinião do outro e aprende a respeitar mais a opinião do outro. Então, hoje, uma das coisas que nós vivemos muito é essa questão de intolerância religiosa, e a gente acaba vendo que isso tem tirado de muitas famílias a presença de Deus, em muitas áreas, porque as pessoas não estão mais se amando, porque se elas se amassem, haveria um respeito. E a gente tem visto famílias brigando por N situações e que é visível que o amor está se esfriando, sim. E a gente, né, teve um momento muito tenso de pandemia, e a gente viu muitas pessoas falando da questão do espaço familiar, dos momentos familiares, onde muitas vezes estavam lidando com estranhos, não sabiam conviver entre eles. E a gente vê que aquilo que seria uma essência, onde gera um amor profundo, um amor que move realmente, né? Que é pais e filhos, esposa, mãe, pai, né? A gente viu que foram abalados. E a gente hoje, em vez de preocupar em tirar joio e trigo, nós precisamos sim trazer a presença de Deus para que a gente viva o amor dentro da nossa casa. Porque se a gente não tiver amor, o respeito vai acabar. E não vai ter essa questão que nós estamos falando aqui. Um respeitando o outro, um tentando buscar a Deus para que, se nós não concordamos com a visão do outro, o outro venha enxergar a verdade, que ele venha estar na presença de Deus, que o coração dele venha queimar por Deus. E muitas vezes a gente tira a presença de Deus, que é o mais importante, né? Aonde a gente nos leva a ter uma vida mais saudável, em todos os sentidos. Ter Deus, a presença de Deus, Ele te ajuda em todos os sentidos.
E uma das coisas que queima dentro do seu coração quando você tem a presença de Deus é amor. Não tem como você sentir a presença de Deus e você não viver o amor. O amor, ele traz em você sentimentos que você não acreditava que era capaz de você sentir. E uma das coisas que me preocupam muito, que esse amor tem criado dentro da família. E quando a gente teve nossos filhos, nós descobrimos a capacidade de um amor que nem a gente sabia que existia. Então, para onde está indo esse amor? Se os próprios pais e filhos estão em guerra, nós precisamos rever os nossos valores e chamar a presença de Deus para nossas casas. Amém. O segundo juízo, Tati, foi que Deus ofereceu a Moisés que enviasse um anjo diante dele, a fim de preparar o caminho para o povo entrar na terra prometida. Mas sua presença não iria com eles. O anjo iria na frente, destruindo todos os seus inimigos e oposições e proporcionando a vitória para o povo. Parecia até bom, né? Mas, na verdade, era um juízo sobre o povo. Foi aquilo que a Tati falou, falta do amor, falta da presença. Sem Deus, realmente não dá para a gente fazer nada. De repente você dá aí para fechar um grande negócio, comprar alguma coisa, conversa com Deus, fala com Deus, pergunta ao Senhor, Senhor, é teu, e diz que a paz do nosso coração, a palavra de Deus, da Bíblia fala, quando a paz do nosso coração é como se fosse uma assinatura de Deus confirmando, ok, pode ir. Agora, se o coração está meio pesado, se está aquela coisa assim, meio duvidosa, aquele peso no coração, não é para ir. Então, a presença de Deus, ela é manifesta em nós em todo o tempo, porque Deus, ele nos criou todos os 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. A única diferença de ser filho de Deus, apesar de todos falarem que são filhos, mas criatura e filho tem uma diferença, porque filhos procuram obedecer ao Pai. Terceiro ponto, o terceiro juízo foi mudar, eu só estou correndo um pouquinho por causa do nosso tempo, tá bom, gente? O terceiro juízo foi mudar a localização da tenda da congregação de Moisés de dentro do arraial para fora do arraial. É importante que não confundamos a tenda da congregação com o tabernáculo do Senhor, que mais tarde será erguido e consagrado. Esta foi uma tenda especial que Deus ordenou a Moisés para fazer, a fim de consultar e falar com Deus face a face. A nuvem de glória pairava sobre a entrada da tenda, que se tornou um sinal para o povo de Deus que Moisés estava face a face com Deus. O que Deus fez por meio deste juízo foi distanciar de seu povo e apenas permitiu que Moisés entrasse em sua presença. Que tremendo! Uma das coisas que eu criei um grande carinho por Moisés, dependência de Deus. Tudo pronto para atacar. Tudo ok. Não, nós não vamos. Deus não falou comigo. Uau! Era realmente uma coisa assim que... Tudo pronto para assinar o contrato. Vamos comprar, tá top. Deus não falou. E aí? Deus não falou. A oportunidade está aí na cara, meu Deus. Nem fala esse negócio. Então a gente via mesmo muito Moisés nessa dependência com Deus. O conversar a Deus é isso. E Deus revelava o coração dele. Cada situação, intimidade com Deus. Sabe, era muito lindo ver isso. Isso enche nosso coração de desejo de querer ter esse acesso a Deus, a querer. E naquele tempo não eram todas as pessoas que tinham acesso a Deus. Eram pessoas que eram, aquelas pessoas certas que tinham acesso a Deus. E hoje nós temos acesso a falar com o Pai. Jesus veio, rasgou o véu e você e eu podemos falar diretamente com Ele. Amém. E essa resposta, acredito eu, que chega até muito mais rápido do que naquele tempo. Com certeza. Porque Moisés era aquele que intercedia por todos. E aí a gente vê o quanto a oração é importante. Moisés foi com o povo para guerrear. Chegou lá, Moisés se sentia fraco. E aí, Arão, com o outro menino que eu esqueci o nome dele, é muita informação, seguravam os braços de Moisés, para Moisés continuar de pé, orando, clamando, e com os braços estendidos, Com os braços estendidos, para dar a vitória ao povo. Para que o povo vencesse a guerra.
E aí a gente via, né? Claro, gente, foi criado cenas, não é como é na Bíblia, mas ali você trazia a memória mais ou menos como seria, que apareciam como fossem sombras de anjos ajudando os hebreus a ganhar a guerra. E ali a gente via dependência de Deus. Muitas vezes o Senhor, né, a gente fala que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. E muitas vezes com nossas atitudes, nós fazemos que esses anjos se distanciem, porque nós não convidamos a Deus a fazer parte da nossa vida. Nós não convidamos a presença dele para nossas vidas. E respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, olha só essa parte, Tati, não é para você falar agora que a gente está com 5 minutos. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Calma, Tati. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, e eu, o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Muitas pessoas teriam aceitado a proposta de Deus de ir para a terra prometida com o anjo do Senhor indo diante deles. O anjo significa proteção, provisão e prazer para o povo, mas Moisés estava tão apaixonado pela presença, pela manifestação de Deus, né, que não iria sem ela. Deus não está preocupado pelos mais talentosos, sábios ou inteligentes. Ao invés disso, ele não está procurando, aliás, né, pelos mais talentosos, sábios, inteligentes, mas além disso está procurando por homens e mulheres que são apaixonados pela sua presença, como Moisés e Josué. Não fala de Josué também, depois você fala. Pessoas que preferem estar com a presença de Deus do que qualquer outra bênção. Em outras palavras, Canaã, sem sua presença, não difere, né, do Egito. O prazer da terra prometida é que Ele está lá. Não é isso? E ainda, Tati, vou deixar você falar, calma. A verdade é que se você tem a presença de Deus habitando com você, você tem tudo o que precisa. O que Deus queria que as pessoas entendessem é que, com sua presença, você pode passar por qualquer inundação ou fogo que você vai sobreviver. Você não vai simplesmente sobreviver, mas será abençoado, favorecido, além do que pode imaginar, simplesmente porque a sua presença estará com você. Aqui estão alguns exemplos de pessoas que foram abençoadas pela presença de Deus. Está lá em Gênesis 21, 22. Por esse tempo, Abimeleque e Fical, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Ainda outra passagem: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Toma posse aí você do outro lado. Ser forte e corajoso. Para quem ele falou isso, hein, Tati? Porque tu farás este povo herdar a terra que já sob juramento prometi aos teus pais. Josué 1, 5 e 6, Tati. Eu falei durante muitas vezes: se o Senhor não for na minha frente, eu não vou. Mas eu não conhecia o meu amigo Moisés e a história linda dele. Uma vez eu estava sendo afrontada por eu ter em meu coração a necessidade de falar de Jesus. E aquele dia eu estava tão triste por estar sendo afrontado que eu fui e falei assim: Deus, eu sou tua serva, eu passar por essa humilhação. E a minha Bíblia fechada, eu abri um versículo. E foi esse versículo que você falou de Josué 1:5. Que ele estaria comigo todos os dias da minha vida. Que como ele foi com Moisés, assim ele seria comigo. Foi assim eu recebi essa palavra.
Como ele falou com Josué, essa palavra foi ele dizendo a Josué, quando Josué começou a liderar, e Josué temeu, porque era em nome de Deus que ele estava indo, e ele estava assumindo um compromisso, liderar um grupo que o seu tio tinha liderado com tanta excelência. Era uma responsabilidade que ele não se sentia capaz. Então o Senhor falou com ele, que seria com ele, que ele fosse forte, que ele fosse corajoso. E naquele dia Deus falou comigo demais nessa palavra, que fosse forte e corajoso. E eu tenho falado coisas no meu coração com Deus, e Cláudio, você não vai acreditar. Não. Veio a resposta, algo para me mudar a minha direção agora. Amém. Porque eu tenho olhado para uma terra e eu estou preocupada de frutificar. E Deus falou comigo aqui agora, para me ser ousada como Josué e Caleb. Amém. Porque quando eles foram, junto com outros 10, para olhar como espião a terra de Canaã, 10 deles descreram. Já Josué e Caleb, eles falaram, não, olha os frutos, olha o sabor da fruta. É terra que mana mel e leite. Leite e mel. Ou leite, mel e leite. Mas mana, né? Mas mana. E Deus acabou de falar comigo para me olhar diferente para a terra. E eu quero encorajar você. Olhe diferente para a terra. A terra talvez seja a sua família, a terra talvez seja o seu trabalho, às vezes seja as pessoas que você olha como joio. Eu não sei o que é, mas olha diferente. Porque talvez a resposta está na forma que você está olhando. Deus falou isso no meu coração aqui agora, eu quero compartilhar. Porque talvez você também está assim desse jeito aí, sem acreditar em algumas coisas, temendo outras. Não tema. Chame a presença de Deus para sua casa. Chame a presença de Deus para sua família, para o seu trabalho. Senhor, se o Senhor não for na frente, eu não vou. Seja ousado com Deus. E eu creio que você vai viver grandes experiências com Deus. Você vai poder contar qual grande é o Senhor. Você vai poder contar, olha, eu era joio, mas hoje eu sou trigo. Eu sirvo um Deus vivo, todo-poderoso. E eu falo com você, olha, assiste as novelinhas, retém o que é bom, examine a Bíblia, que nela está a palavra do Senhor, que vai te orientar. E cresça em Deus. A gente que estuda no Arise, uma das coisas que nós somos orientados é a gente ver os estudos, mas a gente a Bíblia para a gente ter a nossa conclusão, a gente ter o conhecimento. Nós precisamos conhecer mais de Deus. E quando a gente tiver conhecimento mais de Deus, nós vamos entender dessa presença. Porque não tem como você não ter intimidade, você sem ter intimidade, você entender a presença. Andar sozinho sem Deus não dá, né? Não dá. Finalzinho do nosso programa, a palavra de vida de hoje. Passa rápido, programa gostoso de fazer. Espero que também você tenha sentido essa presença maravilhosa, né, de Deus aí aonde você está, né, na sua casa, na sua escola, no seu carro, ouvindo aí, aonde você estiver, que a presença de Deus, que você convoque, que você invoque a presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso, porque está escrito que tudo aquilo que pedirmos, crendo no maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós receberemos. E olha, mais importante de tudo nessa vida é a gente buscar a presença de Deus, a sua justiça, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, não se preocupe, como a Tati falou, né, ainda há pouco, porque com certeza Deus, Ele não nos desampara. Sem Ele, eu não quero. Eu quero com Ele. Ele junto, fortalecendo, caminhando com a gente. Aquela nuvem, né, sendo aquela nuvem de proteção do sol escaldante e sendo aquela coluna de fogo, isso das noites frias do deserto do Oriente Médio, com menos 40. Né? A gente já pegou aqui só menos 22, 23, 29. E era frio pra caramba, né? Imagina menos 40 sem a tecnologia de hoje, só com a tecnologia de Deus que aqueceu tudo de graça ainda, frio, 0800, dependência.
Obrigado a você mais uma vez. Tati, obrigado pelo carinho, obrigado pelo programa. Um beijo no coração, você que está acompanhando sempre Palavra de Vida. Seja você também um missionário, compartilhe o nosso programa, onde nós temos a intenção de levar vida às pessoas, né? Uma palavra de ânimo. Então, vai lá, visite o nosso canal no YouTube, dê a sua curtida, vai lá no sininho, você sempre vai ser orientado quando tiver vídeos novos. E também mande essa palavra de vida para alguém que esteja precisando receber a presença de Deus. Compartilha aí. Que está frio, que precisa acreditar, olhar e crer que Deus vai mudar a história. A gente nem pede para compartilhar, né? Vai ensinando a palavra, mas vamos compartilhar, né? Vamos compartilhar, porque você sabe que perto de você tem uma pessoa que precisa de uma palavra de vida. Nós temos assistido várias situações envolvendo famílias destruídas, onde já está tendo, né, muitas desgraças nas famílias. Nós temos visto muitas pessoas que estão sem força de lutar e elas precisam da presença de Deus. Então seja você uma pessoa que vai levar a presença de Deus através de palavra de vida. E a palavra desgraça, né? De repente você fala, que palavra feia que a Tati falou agora, né? Desgraça é falta de graça. Olha só, né? Desgraça, né? Então desgraça não tem graça, não é verdade? Mas quando nós temos a graça, ou seja, a presença de Deus, nós temos a graça. Aí, Tatiana, até rimou no final do programa. Eu nem pensei dessa forma, mas como Deus ele trabalha em cada detalhe, ele trouxe isso ao coração do Klaus. E eu creio que você do outro lado estava precisando ouvir. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus te abençoe. Que a presença do Senhor seja constante na sua casa, na sua vida. Que seja um ano onde você fale, eu estou vivendo a presença de Deus. E que você busque pela presença de Deus. E eu creio que você vai ter muitas novidades a contar. Você vive um ano de unidade, uma unidade. Você e Deus seja um coração. Porque o Senhor, Ele quer morar dentro do seu coração. E que se você mudar a sua história, o seu rumo, convidando Ele, eu tenho certeza que você vai viver essa unidade. Que Deus abençoe você, seus sonhos. Em Jeremias diz, clama a mim e te responderei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Então clama ao papai e depois conta pra gente o testemunho, que a gente quer aplaudir o Senhor de pé por tudo que Ele vai fazer na sua vida. Amém. Glória a Deus. Forte abraço a todos vocês. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus. E lembrem-se sempre, a família é tudo. Bye!